Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito. Olá! Começando mais um episódio do Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre direito, tecnologia, inovação e tantos outros assuntos. E hoje eu estou recebendo uma convidada super especial aqui para a gente falar de um assunto que também é super especial. Então, deixa eu apresentar. Minha convidada de hoje é a Nádia Macanhã. Ela é diretora de RH da Agrícola Alvorada, o maior grupo do agro do Mato Grosso, a 26ª empresa da Forbes Agro Brasil. Ela é presidente da ABRH do Mato Grosso e um dos feitos que ela tem mais orgulho que é ser a mãe da Giovana e do Gilberto. Nádia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Érica. Uma alegria estar aqui contigo. E o quanto é bacana as conexões, né? Hoje a gente vai falar muito do humano e essas conexões, as trocas que a gente faz. A gente se conheceu trocando figurinhas e hoje vamos falar aqui um pouco sobre as relações humanas, sobre o mercado de trabalho, um pouco sobre o agro. Obrigada pelo convite. É isso aí. Bom, como a nossa convidada já falou, o nosso tema de hoje é o RH do agro. Mas ele também é o RH. É o RH no agro, mas é o RH, é o agro. Então, a Nádia vai poder contribuir muito com a gente hoje aqui com experiências de vida, né, que ela tem nesse mercado. Vamos começar falando do RH do agro. Quem é o RH do agro? Do que vive? Do que se alimenta? Como se reproduz? Conta um pouco para a gente dessa pegada do agro é tech, o agro é pop. Quem é esse RH hoje, em 2025? O agro, como eu disse, assim, é encantador e tem tudo isso. É pop, é tech, dinâmico, inovador. E o RH que está no agro, primeira coisa, ele é muito corajoso, muito valente, assim como meus outros colegas de outros segmentos. Mas quando a gente está no agro, a gente tem uma dificuldade adicional, vamos assim dizer, né? Nós estamos em regiões distantes, né? Com uma dificuldade gigantesca de mão de obra. E quando a gente fala da mão de obra, não é da mão de obra qualificada, é de ter gente, porque nas cidades menores a população é menor, logo você tem menos quantidade. Não estou falando de qualidade, quantidade. Tem os desafios geracionais, que a gente vai falar um pouco deles hoje aqui, mas tem isso também. E a gente está distante dos grandes centros. Então, para poder trazer as tendências, tecnologia, inovação, para contribuir de forma assertiva, para poder desmistificar alguns modelos mentais que a gente tem, requer desse RH ainda mais posicionamento estratégico, ainda mais coragem, ainda mais ser inovador, pensar o negócio a partir das pessoas e como é que eu contribuo, como é que eu agrego valor, como é que a gente faz com que essa engrenagem funcione e funcione de uma maneira bacana, legal. E aí, acho que é legal o que você comentou, né, a coisa do RH estratégico, que assim, o RH estratégico não é mais, já há algum tempo, e acho que no agro ainda mais, a gente falava sobre isso quando você me contou das suas experiências, né, ele não vive atrás de uma mesa, de um computador, ou fazendo pequenas intervenções no negócio. Como que é isso para você hoje? Que é o RH que está lá, no campo. No campo, né? Eu uso um termo que é RH de negócios. É né? isso aí. O RH de negócio, e eu digo sempre que assim, a gente tem que respirar o mesmo ar que as nossas equipes respiram. Então, o que é entender as unidades, conhecer o campo, entender a operação, entender como aquele negócio funciona e traciona. Eu estou numa empresa há praticamente um ano, num estado que eu já conheço, mas um negócio um pouco diferente daquilo que eu já atuava até então. E a gente tem, por exemplo, uma região do estado, que é a BR-163, famosa, porque é uma grande área de escoamento de safra, a maior produção de grãos do Mato Grosso acontece naquela região. E agora, recentemente, fui fazer uma viagem para poder entender o negócio da empresa naquele território. A gente é entrante num dos negócios que a gente tem. Acho até importante comentar aqui. A Agrícola Alvorada é uma empresa de trading, né? Então a gente faz originação de grãos, armazena. A gente tem a parte da revenda, onde a gente faz revenda de insumos defensivos, adubos, sementes, especialidades. E a gente está construindo uma usina de etanol, que é um case maravilhoso, vou contar algumas histórias aqui. Então eu fui conhecer uma região onde a gente é entrante com a parte de revenda, a gente não planta,
para poder entender algumas particularidades daquela região. E estando lá, eu descobri coisas, né? Eu estou com uma demanda hoje, por exemplo, de construir uma política de frotas. E aí fui conversar com o RTV, que é o representante técnico de vendas, para entender o valor disso para ele. A visão que eu tinha era uma visão bacana, estou trocando com o diretor e coisa e tal, mas ouvi-lo me fez pensar em ter outras alternativas, outros caminhos. Então, entender a necessidade daquela região, daquela localidade, como é que se faz relacionamento, quais são as instituições de ensino que se tem naquela região, se aproximar do meio acadêmico, entender o que é valor para aquelas pessoas, entender a diversidade geracional que a gente tem naquele território. E atrás da mesa, Érica, a gente não sabe isso. Então, eu digo que lá, sentir, perceber o ar, conversar com as pessoas. E foi super engraçado, porque assim, eu levei minha gerente de RH comigo, e falei, vamos fazer uma reunião de 1 hora com toda a equipe nas unidades, nós visitamos 5 unidades. Falei, uma conversinha de 1 hora para ouvi-los. O gerente, tá, sobre o que você vai falar? Não, eu vou me apresentar e quero ouvi-los. Eu puxo a conversa, coisa e tal. As conversas foram de 3 horas. Então, as pessoas, elas são carentes dessa conexão, de ouvir, de entender. E aí eu fui dando as respostas, as que eu podia, as que eu entendia que não daria certo. Eu falei, olha, gente, infelizmente isso não tem jeito. E algumas coisas eu levei para o dever de casa, coisas para eu poder entender e dar resposta e dar retorno. Então, acho que é muito rico quando o RH ele sai de trás da mesa, vai entender as necessidades da ponta e aí começa a produzir soluções, sabe, que atendam o negócio, as pessoas, a comunidade. E isso é ser estratégico, né? Então, acho que sai do banal do estratégico, de construir estratégias, mas de ir para o campo e entender como é que eu posso e desmistificar, porque eu acredito que a gente tem hierarquia de responsabilidades. Então, no meu pipeline, enquanto diretora, eu sou responsável por algumas coisas que não outras, mas eu sou parte de um time, eu tenho que fazer entregas. A gente só ganha se todo mundo ganha. Não tem isso, eu fiz o programa lindo, mas o resultado não veio. Fiz o programa lindo, mas as pessoas não estão felizes. Não é assim que funciona. E eu digo que é isso que é ser um RH estratégico, que é ser um RH de negócio, que é estar mais próximo, entender as necessidades e, em vários momentos, anteceder as necessidades. Eu vou contar um pouquinho de algumas coisas que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo isso, eu estou antecedendo algumas necessidades que o negócio tem. E isso é tão interessante, né? Quando você fala eu tinha um desafio de fazer uma política, e aí olhando do lado de cá, do advogado que atende, muitas vezes o RH que está fazendo a política, quantas vezes a gente recebe aqui um e-mail ou faz uma reunião com um cliente e o cliente fala, olha, eu preciso da sua ajuda para escrever uma política. E essa é sempre a minha primeira pergunta. Tá bom, mas política para quê? Quem são os envolvidos? Qual o objetivo? E a gente falou com essas pessoas, né? Então, porque o advogado, para ele, muitas vezes, é simples. Eu recebo ali um guideline, eu recebo ali eu preciso que a política trate disso, 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 e, obviamente, olhe para os riscos jurídicos, riscos trabalhistas, mas e aí? Porque senão a política vira aquela lei que não pega, sabe? Eu tenho uma política maravilhosa no papel. Vira de gaveta, né? Para que ela serve? Para nada. Exato. Estou lendo um livro, inclusive, que fala sobre brevidade inteligente, que é essa nossa capacidade de sintetizar as informações e olhar para o outro, para aquele que vai receber a informação. Mas é bem isso, sabe? Assim, então, eu tenho uma frase que eu uso, que assim, que eu digo que as dores são as mesmas no RH. Elas só mudam de lugar e intensidade. Tem alguém que já passou por isso, tem alguém que já fez. Então, eu acho que é importante a gente ouvir os stakeholders. Você ouvir a ponta, você ouve um concorrente, faz essa troca, ouve outros negócios, e aí você constrói alguma coisa para a sua realidade. Porque no Nubank não é fazer copia e cola, é entender a maturidade da minha empresa, o que funciona aqui, olhar para essa cultura e aí fazer esse desenho. Mas nesse caso específico foi super rico, porque eu estava conversando com os meninos, com os RTVs, e a gente concede para eles uma estradinha para eles fazerem um trabalho, que é uma coisa super comum no agro. Só que tem uns que usam a Hilux, tem uns que gostam de usar o carro particular. E aí veio o ponto assim, por que não? Então, estou aí fazendo o dever de casa, estou estudando, vendo quais são as possibilidades dentro de uma questão legal, mas que eu possa atender a diversos públicos. E se eu não puder, vou dar a resposta. Falar, olha, fomos atrás, mas infelizmente isso, porque a gente tem uma responsabilidade legal enquanto empresa, que é assegurar o bem-estar, a qualidade desse colaborador, a segurança, e aí eu não posso fugir.
né, desse viés, mas de olhar um todo. Então foi super bacana, e era uma coisa que eu estava assim, com a pauta em cima da mesa. Ouvi-los me fez ter uma outra visão, e aí fui conversar com o diretor comercial, com o diretor de logística, a gente está fazendo a várias mãos, já estou fazendo bench no mercado também, mas foi muito rico isso. E aí isso é um exemplo, mas tem vários outros exemplos que a gente consegue perceber valor quando você vai à ponta. E tem uma outra coisa que você fortalece a relação de confiança, sabe? Você desmistifica essa entidade e aí está mais próxima. Você acaba descobrindo coisas que às vezes a pessoa tentou por um caminho que não era o mais fácil e você resolve. Sim. Então, quando eu atendo as pessoas que trabalham no negócio, eu também estou atendendo o negócio. Sem dúvida. E é interessante porque, assim, até do ponto de vista de risco trabalhista, se a gente for pensar, isso muda o jogo. Porque a transparência, a forma como a pessoa se sente ouvida e pertencente àquela tomada de decisão, até o não vem diferente. Exato. Quando você fala um não, mas a pessoa percebe que aquilo foi genuíno, que teve um processo de escutativa, né, que teve um exercício da empresa com aquela demanda que foi levada, muda o jogo. Sim, e assim, eu acho que metade dos nossos problemas seriam resolvidos se a gente exercitasse melhor a nossa comunicação e transparência, né? Que é atribuir sentido, dar significado, mostrar por que sim e por que não. Tem Isso. coisas da estratégia que de fato a gente não pode compartilhar, mas a grande maioria das coisas pode ser compartilhada. Só que isso dá trabalho. Eu digo, às vezes eu leciono alguns módulos de aula e eu digo sempre assim, o que precisa para fazer isso, gente? Boa vontade, sabe? Na maioria das vezes vai requerer tempo, dedicação, e em suma é boa vontade, só que isso conecta as pessoas, né? Então, cada vez que a gente trabalha essa aproximação, essa comunicação, entendimento, a gente ganha, tem relação de ganha-ganha. E no passado era assim, só que a gente acho que meio que perdeu isso no meio do caminho. Então, um trabalho ativo que eu acho que o RH faz, ele é esse elo de comunicação, que é de estreitar os relacionamentos, trabalhar a comunicação, praticar o acolhimento, que é diferente de assistencialismo. Acolhimento é quando eu te ouço, te entendo e aí eu te respondo. Assistencialismo é quando eu te entrego as coisas pronta e acabada. Eu não gosto do assistencialismo, porque eu acho que o assistencialismo não educa. Agora, o acolhimento, sim. Eu te digo por que sim, por que não, e eu te mostro o caminho. E aí você decide se vai caminhar ou não. Perfeito. E aí vamos pegar esse gancho da comunicação, mas eu quero colocar uma pitada a mais, que é falar desse desafio todo de comunicação e outros desafios numa realidade em que a gente tem um encontro geracional, né? E no agro a gente falava sobre isso, a gente tem muito disso, a gente tem a maioria das empresas de agro e o próprio setor tem os seus gurus do agro, que são aqueles profissionais que estão há anos no mercado, que têm uma experiência, uma sabedoria que não se compra, não se vende, não é simples assim, né? E que não se substitui. Sim. Falar disso, desse encontro geracional, do desafio da comunicação e da atração e manutenção de talentos nesse ambiente, porque a gente tem uma galera jovem aí que vem com uma sede, uma pegada diferente, uma ansiedade, muitas vezes, por algumas coisas, né? Então, assim, como que é esse cenário? Quais são os principais desafios? Conta uns causos aí pra gente do que você tem vivido. Tem muitos causos para contar. Eu acho que tem uma riqueza em você ter essa sabedoria popular que a gente tem que respeitar e potencializar ela para poder se beneficiar. E aí vou já trazer aqui um pequeno caos. Há uma semana, 2 semanas atrás, fez frio na cidade onde eu moro a 200 quilômetros de Cuiabá, e aí o CEO da empresa, é um cara ímpar, admiro muito, e ele falou, olha, esse friozinho aí vai atrasar a colheita em 2 dias. Ele não usou nenhuma tecnologia. Isso é sabedoria popular, isso tem um valor muito grande. E com as pessoas novas que estão entrando, a gente tem que ter um cuidado, porque eu acho que a geração jovem ela tem tanto a agregar. A gente pode aprender, tem a troca, tem o ritmo e a velocidade que são muito bacana. E, por um outro lado, a gente tem que conectar essas 2 gerações. Então, eu acho que tem que construir esse espaço de fala, esse espaço de mentoria reversa, tem que explicar, tem que dar o caminho. Aí vou trazer alguns casos aí importantes.
É, lá na empresa, a gente tem um programa com engenheiros agrônomos em formação, né? Que é uma geração de demanda. É um programa fantástico, porque ele está finalizando os estudos, ele vem para a empresa, ele já começa a assessorar o RTV, ele tem treinamento com o fabricante, treinamento de CRM, treinamento de técnicas de venda, ganha para isso, sabe? Então, melhor dos mundos. Né, na minha época, você tinha que pagar para poder fazer um estágio, ou não ganhava nada para fazer o estágio. E aí eles têm uma ânsia de querer se tornar o RTV, porque o RTV ganha muito mais, né? E aí eu estava explicando para eles a trilha de carreira. Uma das trilhas de carreira, né, o primeiro nível da trilha de carreira, tem lá uma competência que é resiliência. E aí eu estava indagando para eles assim, quanto de resiliência você acha que o RTV, que tem meta, que tem um portfólio de produtos, que tem uma margem para entregar, tem que ter? Quantos nãos você acha que ele leva num período? Vocês estão prontos para isso? Estão aptos para isso? Aí fui falar sobre negociação. Falei, olha, quando a gente olha para a negociação, vocês conhecem o ciclo de vendas? Conhecem os tipos de fechamento de vendas? Aí eles me olharam com aqueles olhares, né, curiosos. Não, não. Eu falei, é sobre isso que a gente está falando. Essa experiência de vocês, que leva 1 ano e 2 meses, é para que vocês ganhem musculatura, robustez, para que quando vocês estejam lá, vocês estejam na cara do gol, para que vocês consigam fazer vendas e crescer. Eu quero que vocês ganhem muito dinheiro na vida. Mas nesse momento é o momento de aprender. Então, vocês vão ficar aqui durante um período e depois a gente segue e vai avançando. Mas até aqui, então ok. Só que a grande maioria das vezes a gente não explica isso. A gente vem de um lugar, que é o lugar, né? Eu digo que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Quando eu estou aqui, eu vejo a Érica. Quando a Érica me olha de lá, ela tem uma outra visão da sala e do panorama. Então, a gente precisa mostrar esse panorama, atribuir significado e contar a história. Então, a trilha de carreira, a oportunidade de crescimento, os movimentos que ele pode fazer nesse caminho, principalmente para o jovem. Por quê? Quando eu era jovem, né, não pode falar que na minha época, porque nós estamos na nossa época, mas quando eu era jovem, a aspiração que a gente tinha era de ter renda, patrimônio e liberdade. Então, era um desejo. Hoje, o jovem, ele quer ficar em casa, né? Eu tenho 2 filhos, falei que sou mãe do Gilberto e da Giovana. O meu filho falou, mãe, eu só vou embora quando eu fizer 30 anos. Eu falei, negativo. Por quê? Porque ele tem condições. Ele está errado nas aspirações dele? Não, ele não está errado. É um outro momento, é um outro contexto. Porque a liberdade vinha depois, né? Exato. Talvez mais lá atrás, a liberdade vinha depois da carreira, do dinheiro e a liberdade. Sim. Agora não, eu vou fazer tudo isso com liberdade. E ele está errado? Não está, ele está correto nisso. Só que a gente tem que mostrar que tem estágios, tem movimento, tem que mostrar essa trajetória, atribuir significado, mostrar principalmente quanto a contribuição dele é importante. Para que ele se sinta pertencente, que ele tenha esse sentimento de pertencer, que não é carregar peso. Embora nessa fase de aprendizado, a gente está gastando muito mais musculatura, mas é mostrar esse caminho. E essa troca é muito rica. Outro dia atrás, estava com uma das meninas da equipe, eu tinha visto uma coisa do WhatsApp de atualização, mas não parei para olhar, não tive tempo. E era sobre escanear um documento. Aí ela escaneou o documento não ficou bom. Eu falei, Camila, né? Você tem o nome dela aqui. Falei, Camila, eu vi outro dia no WhatsApp que faz pelo WhatsApp. Voltei para minha sala. Quando eu saí da minha sala, ela já tinha visto. Eu, de quebra, aprendi a escanear um documento. E é sobre isso, o quanto que a gente pode aprender com essa geração, o quanto que a gente pode potencializar. É muito rica essa troca. E vai ter espaço para os dois. Essa dificuldade de mão de obra, de pertencimento, de permanência, ela vai se potencializar. Enquanto RH, enquanto gestores de pessoas, a gente tem que entender como é que a gente faz isso, sabe? É trazer para perto, é comunicar melhor, é atribuir significado, dá um pouco mais de trabalho, mas pensa quanto a gente vai marcar a vida dessas pessoas. Sem dúvida. E acho que, para mim, é perfeito, até do ponto de vista de quem olha para a gestão de risco junto com as empresas, quando você fala de transparência, de ter a trilha de carreira clara, de fazer esses checkpoints com a pessoa, onde você está, qual step para você chegar onde você quer chegar, porque também a gente saiu um pouco agora das carreiras lineares, né? São tantas possibilidades dentro de uma carreira. E aí, você trazer isso também é um ponto que diminui o seu risco trabalhista. Sem dúvida, porque você criou uma relação de confiança, respeito, troca mútua, permitir que essa pessoa possa experienciar algumas coisas. Então, isso gera uma conexão. Sim. Por que as pessoas abandonam as empresas? Geralmente
pela relação que tem com o líder. Né? Então, ter essa relação mais próxima, atribuir significado, ele entender o propósito, entender o movimento dele, vai gerar menos passivo. Sim. Não, e fica claro, porque é o que você falou. Se eu ponho a pessoa numa cadeira que é grande para ela, né? Vai lá e assume essa responsabilidade, aí eu jogo toda aquela carga em cima do profissional e não vai dar certo, né? Pode dar, mas assim, a chance é mínima. Eu digo sempre que assim, a gente não faz teste com as pessoas, porque quando você faz teste, isso. incorre num risco. isso. E aí, para a empresa, vamos e venhamos, ela consegue absorver as despesas, mas você mexeu com a autoestima da pessoa, isso. com a confiança dela em seguir naquela carreira. Então, a pessoa tem que ter um mínimo de preparação. Ela não tem que estar 100% pronta, mas ela tem que ter um mínimo de preparação para experienciar algumas coisas. E aí, o líder pode colocar ela em projetos, pode colocar ela para participar de reuniões, pode fazer um job rotation. Tem tantas coisas que a gente pode fazer. Eu faço isso muito com algumas pessoas da minha equipe. A gente tem uma reunião de um grupo focal da usina, que é um projeto interessante, e aí eu levo umas pessoas. E aí levo para a reunião, são várias pessoas e coisa e tal, aquilo é encantador. E aí saiu da reunião, falei, tá, primeiro eu pergunto, que é uma outra coisa que o líder tem que aprender. Falei, tem 5 minutos para a gente conversar, já estava no final do expediente, ela tinha que ir embora. Tem. Como é que foi a reunião para você? Falou isso. Percebeu que isso e aquilo outro? Falei, então vamos lá. Eu quero que você anote quais foram as coisas que você aprendeu nesse processo e coisa e tal. E se prepara, daqui 2 reuniões eu quero que você vá falar. Então é sobre isso, sabe? Eu vejo muito, Érica, as pessoas falam, eu não tive oportunidade, eu não tive desenvolvimento. Desenvolvimento não é só treinamento. Treinamento é uma alavanca do desenvolvimento. Mas desenvolvimento é colocar as pessoas para poder fazer tarefas desafiadoras, coisas que corriqueiramente elas não estão habituadas, olhar para um outro prisma, participar de alguns eventos e reuniões. E isso a gente pode fazer. Falar, você vai comigo na reunião como ouvinte. Vá lá como ouvinte para poder entender. Agora, eu preciso fazer tal projeto. Só que o líder, às vezes, ele tem uma mania de ser centralizador, ninguém faz tão bem quanto eu mesmo faço. Então, a gente precisa se desprender um pouco disso para permitir que as pessoas aprendam e se desenvolvam. E acho que é legal a gente falar, né, que isso vale para tudo. Eu vou desde o escritório, das atividades administrativas, até a parte mais operacional. Se eu deixar claro qual é a trilha da pessoa, a gente fala muito disso, eu falo muito disso com os clientes, sobre uma coisa que, desde que o mundo é mundo, que é a equiparação salarial. Sim. Eu evito o processo se eu deixar claro o que cada função faz ali. Por que a Érica não faz a mesma função da Nádia? Apesar de, assim, porque se a pessoa não conhece, parece que tudo é igual. Sim. E aí eu vou ter que, no processo trabalhista, demonstrar que não é igual. Para quê? Se eu posso fazer isso no dia a dia e ganhar, inclusive, nessa relação de confiança. Sim, né? E é bem o que você disse, assim, explicando, demonstrando, falando, a pessoa vai entendendo. E, como eu disse, assim, gera o desejo dela, inclusive, Isso. de poder caminhar, o que eu preciso saber para poder chegar lá? Então eu tenho que fazer isso. Então ela vai entendendo também qual é esse caminho para poder chegar até lá. Só que, na grande maioria das vezes, a gente não faz isso, a gente não demonstra, a gente não evidencia, e aí isso torna o caminho nebuloso. Isso mexe com turnover também. Sem dúvida. Né? Porque assim, a pessoa vai embora. É o que a gente falou. Isso independe da geração. Independe de qualquer coisa. Se eu não vejo perspectiva, eu vou embora. Se eu tiver oportunidade, então, e aí a gente já emenda com o nosso próximo tema, que é assim, o agro tem uma realidade muito própria. Sim. Né? Principalmente porque tem as localidades onde ele acontece. O agro está no campo. Ele tem a parte, muitas vezes, na cidade, nas grandes metrópoles, mas ele acontece no campo. E estar no campo traz um cenário totalmente diferente. Você acabou de mencionar aqui do projeto da usina. O projeto da usina não vai acontecer na Avenida Paulista. Sem dúvida. Ele está numa outra realidade. Isso faz com que, organicamente, o agro tenha que atender um item de ESG, que é o desenvolvimento da comunidade local. Porque senão ele não sobrevive ali. Ele precisa ter pessoas, ele precisa ter estrutura, ele precisa, né, de uma série de fatores para o negócio decolar e se firmar. Como que é esse ESG orgânico? Conta pra gente quais são as suas... E você está vivendo isso agora nesse projeto, né?
A gente falava antes, né, como é que é ser RH do agro? É uma bênção, porque tem um monte de oportunidades. Olha, me arrepio aqui, estou de manga, mas me arrepio. Tem um monte de oportunidades. E, assim, nós não plantamos, então a gente não tem fazendas, mas eu tenho amigos aí do agro que, assim, hoje qual é a realidade? Você tem que ter uma estrutura que seja sustentável, que acomode, então, com internet, com ar-condicionado nas regiões, porque o agro ele está no campo e ele vai permanecer no campo. A grande massa vai ser no campo. Eu estou no estado do Mato Grosso, que é um estado gigantesco, demograficamente, né? A gente tem pouca população em regiões bastante distantes, regiões que não têm rodovia asfaltada, então tem uma série de dificuldades. Como é que eu preparo e trabalho essa mão de obra local? Eu tenho que desenvolver algumas coisas. E aí vou contar algumas experiências aqui que são bastante legais. A gente está construindo uma usina de etanol em Canarana, fica a 700 quilômetros de Cuiabá, uma cidade que tem 26 mil habitantes. É uma usina de etanol a bioenergia, né, milho, com automação de 350 dias por ano, Sensacional. super automatizada, com tecnologia de ponta. Está vindo uma tecnologia que não se tem no Brasil, é a primeira usina que vai ter essa tecnologia. Onde que eu acho lá operador de processos industriais, operador de etanol de milho? Não existe, e não é lá na cidade, no entorno não tem. Como é que eu atraio o jovem para poder ir para essa região? Então, logo que eu cheguei na empresa, eu falei, nós vamos construir um programa. Foi entender, eu fiz um curso de bioenergia etanol de milho. Já sei aí um pouco das enzimas, da fermentação, para poder entender a ementa. Fiz uma parceria com o Senai. Fomos à escola, rádio, a Cine, todos os locais da cidade. Eu e minha equipe fomos para poder conversar, explicando o que era o curso, o que ele ia aprender, estratégia de ganho, plano de carreira. E aí fizemos 2 turmas de 30 alunos. Já formamos 60, devemos ter contratado pelo menos 50 e poucos, e não contratamos 100%, porque alguns não tinham disponibilidade de turno, mas é uma forma onde eu qualifico a mão de obra local, eu não vou ter evasão, essas pessoas não vão embora para outro território, eu crio vínculo, a gente falou do agro, eu acho que o agro tem uma coisa que é muito forte, que é criar essa memória afetiva, seja com a família, com os filhos, sabe, de conectar. Então, enquanto RH, eu trabalho muitas práticas que chegam à família dos funcionários. Eu acho que isso fortalece o laço e o vínculo de conexão. Dúvida. Então, foi formar case de sucesso. Meu CEO, 2 semanas atrás, falou, Nádia, pensa que eu quero que você faça isso para os armazéns e outros programas. Estou lá desenhando mais um programa para fazer em outros territórios. Estou agora com uma agenda de fazer um programa de aprendizagem para os armazéns. Porque, assim, eu tenho dentro do armazém uma linha de produção. Então, eu tenho um auxiliar de produção, eu tenho um operador de beneficiamento, um classificador de grãos. É um trabalho, Érica, ele pega os grãos, já tem tecnologia, tá? Mas ele pega os grãos, uma amostra, corta o grão para ver a qualidade, coisa e tal. Onde é que eu acho esse profissional? Não tem. Muito específico. Então, eu vou pegar jovens de 16 ou 18 anos, 16 a 18, a gente vai construir uma grade, eu formo ele, eu trago ele das cidades onde ele mora, formo ele, desenvolvo e preparo ele e mostro para ele um plano de carreira. Então, eu crio memória, eu crio carreira, eu crio desenvolvimento e eu formo a sociedade. E isso em parceria com o Sistema S da vida. Então, vou fazer com o Senai e com o Senar. Esse projeto da usina eu fiz, como é uma indústria, com o Senai. Então, tem caminhos. Dá um pouco mais de trabalho, né? Você tem que, de novo, sair do lugar onde você É está. acessível do ponto de vista de investimento, porque, né, você tem qualidade quando você se associa com o Sistema S, Sim. né, com custo baixo, né, porque você tem hoje programas para isso, né? E tem uma coisa que eu gosto muito desse programa, não é a primeira vez que eu faço, que é você trabalhar o fit cultural. Quando ele é um estudante de um curso como esse da bioenergia, você já vai trabalhando a identidade, ele conhece os líderes, porque os líderes vão lá, ele vai lá e conhece a operação, ele conhece um pouco mais a empresa. Então, esse fit cultural, ele vai se afinando, né? Você tem um processo seletivo e coisa e tal. O projeto de aprendizagem é praticamente custo zero, porque você já tem a verba do Sistema S, a bolsa você pagaria independente. Então, eu otimizo um programa de qualificação e de formação, eu dou uma visão para o jovem de plano de carreira. Na empresa que eu trabalhei anterior, nossa, eu tenho N casos, sabe? Que você vê ele ganhando dignidade, você vê ele construindo patrimônio, você vê ele crescendo, evoluindo. Eu lembro que eu trouxe um jovem, Jefferson,
que ele morava em Itapuã do Oeste. A gente trouxe ele para Itapuã do Oeste, Rondônia, tá? Trouxe ele para o Mato Grosso, a gente formou ele voltou para lá, trabalhando numa usina, um outro tipo de operação, mineração na usina. Fez engenharia mecânica, Olha que acho que está formando legal. agora. Então, olha como isso é rico, como a empresa tem a oportunidade de marcar a vida do colaborador, de desenvolver a sociedade, ele vai ter uma estrutura familiar melhor, os filhos vão ser melhor, o pai e a mãe vão ter uma condição. Então, a gente fecha a cadeia por completo quando a gente faz isso. Como eu disse, dá um pouco mais de trabalho. Então, eu fui estudar, fui entender, conecta, cata o telefone, liga, conversa com outro, para poder formatar, para poder desenhar, mas é possível. E eu acho que é um valor agregado que a gente tem muito grande. Então, eu tenho unidades que é em São José do Xingu, em Vila Rica. Vai ser difícil eu levar uma pessoa para poder morar lá. É. Né? Agora, quando eu formo, eu consigo desenvolver, gera renda local. Lá em Canarana, eu fui falar com o secretário de Educação. Sabe, fui lá conversar com ele, porque eu precisei ver creches e escola para os funcionários que estavam Estrutura. vindo, né? Algumas especialidades não tem como você formar, Sim. trazer para a cidade, desenvolve moradia. Estou com os planos de saúde odonto desenvolvendo uma rede melhor. E a economia local, né, para o próprio poder público é super interessante isso. Você começa a trabalhar projetos sociais. Estou trabalhando uma grade com o pessoal do IFMT, para Que legal. academia, para a gente desenvolver. Então, isso é super bacana. Você extrapola as portas da empresa com um interesse em comum, porque é interesse da empresa ter essa mão de obra qualificada, mas é interesse da sociedade também que gere renda e trabalho ali. Então, como eu disse, assim, é uma benção porque é uma oportunidade de você fazer diferença. Na empresa eu tenho vários embaixadores e patrocinadores do programa, tá faltando braço para fazer tudo isso acontecer. E aí, eu não vou poder deixar de te perguntar aqui, né, te cutucar para você contar algumas das coisas que você me contou, falando desse ESG orgânico ainda, sobre essa pegada de uma cultura de um CEO de uma empresa familiar que já tem isso no seu DNA. Ele não cumpre um protocolo, né? Ele tem este olhar, ele tem essa coisa do equilíbrio, né? De pensar no meio ambiente, na natureza, não para cumprir um protocolo de meio ambiente, mas sim porque ele acredita genuinamente que aquilo faz a diferença. Fala um pouco disso para gente. Isso é encantador e a cada dia que passa, assim, me brilha os olhos, sabe? Eu acho que a gente que trabalha com RH e que muitas vezes tem que fazer alguns programas e coisa e tal, quando a gente se depara com isso, a gente fica muito feliz, muito grato pela oportunidade. O CEO da empresa, ele tem um cuidado e um zelo que é dele. Né? É dele, e eu vejo que no agro se multiplica, tem muitos Que bom. produtores, muitas pessoas que estão preocupadas genuinamente em fazer as preservações e cuidar, e às vezes essa informação ela não é tão divulgada. Mas falando do nosso caso lá, todas as unidades elas têm uma área arborizada e um quiosque. O quiosque, gente, é uma cabana para que os funcionários possam fazer um churrasco e se reunir. A empresa tem 23 anos, ele não começou fazendo isso agora. É dele, é nato, ele faz. Lá na usina, a gente já tem um armazém do lado e tinha uma área, tinha não, tem, né? Uma área arborizada. O pessoal queria derrubar ali para plantar. Ele falou, não, vai permanecer aí. Está aí, vai permanecer aí. Na nossa sede, ele mandou arborizar a rua inteira, a lateral. E aí, ele fez uma coisa que também é incomum. A gente tem... A cidade onde eu moro tem 100 mil habitantes, tem estacionamento na rua inteira. O que ele fez? Ele alugou terrenos ao redor, mandou arborizar esses terrenos, colocou brita nos terrenos, tem câmera para poder cuidar dos carros dos funcionários que estão ali. Supra-sumo, né? Um outro dia, eu cheguei mais cedo, tinha uma reunião, e ele chegou, ele tem um carro maravilhoso, que eu não vou saber o nome, e ele entrou nesse estacionamento de frente, de ré, foi, voltou e coisa e tal. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava testando se o estacionamento estava bom para os funcionários. Isso, para mim, é respeito levado ao extremo. Eu falei do programa da formação. Ele fez questão de ir para poder fazer a abertura. É a pessoa que conhece os funcionários, que cumprimenta, que está próximo.
que está sempre fazendo as coisas pela sociedade. Ele faz algumas coisas, eu falo para o nome dele é Cookie, eu falei, Cookie, a gente precisa contar, os funcionários precisam saber. Ele falou, mas eu não quero. Então, o agro tem muito disso, sabe? Tem essa questão genuína de devolver para a comunidade, de cuidado social, de arborizar, de cuidar do rio. Eu acho que tem uma série de coisas que precisam ganhar mais visibilidade, mas isso é muito bonito, sabe? De entender que lá na ponta isso acontece, que é genuíno. Eu acho que vem muito da coisa de estar mais próximo de uma realidade que entende que estamos todos no mesmo ecossistema. Sim. Eu lembrei de uma coisa agora, assim, né? Logo que eu cheguei, eu fui visitar um armazém, queria conhecer como é que era a operação do armazém, o elevador, o tombador e coisa e tal, que é super bacana, encantador. E aí, uma das nossas unidades, a gente recebe soja, milho, e agora também sorgo para a usina. E aí, uma das unidades, ela parou de receber o milho, porque o milho soltava uma película. A gente tem todas as licenças ambientais e coisa e tal, mas parou de receber o milho porque os vizinhos do entorno estavam reclamando. Nós estamos nos perímetros urbanos e coisa e tal. E aí ele parou. Eu falei, olha como isso é respeito levado ao extremo. Eu tenho todas as licenças, eu cumpro todas as regras. Posso fazer. Eu posso, mas eu não devo, porque isso incomoda. E aí ele está pensando no bem-estar. Eu achei super bacana. E aí, assim, tem N programas. A gente é o primeiro grupo do agro a poder implementar lixo zero. Outro dia, semana passada, e é lixo zero mesmo. Você tem um lixo de lixo orgânico e um lixo de reciclável. Não tem mais lixeiras nas salas como tem aqui. A gente fez o lançamento e coisa e tal. Ele saiu da sala, estava com o papel na mão e falou, bom, deixa eu ir lá jogar, porque agora é nosso lixo zero. Então, começa com ele. Sabe, começa com o dono, com as pessoas, isso é super bacana. Aí tem um projeto de desenvolver a sociedade com colmeia, aí tem um projeto de reflorestamento. E o que a gente ganha com isso? Diretamente? Nada. Indiretamente, com certeza tem algumas coisas que sim, mas a gente faz porque a gente acredita. Isso é muito legal. Isso é o que está faltando, né? Isso é o que falta, assim, se a gente olhar globalmente, se a gente conseguisse transformar essa realidade numa coisa muito mais global, a gente teria outros resultados. E aí tem N casos, assim, a frota movida a etanol, e antes de ter, a fábrica nem está pronta ainda, já era uma premissa. A gente compra energia do Mercado Livre, que é energia reutilizável. Então, são pequenas ações e coisas simples, e que muitos outros fazem, que talvez não tenha toda essa visibilidade, mas é esse olhar, esse cuidado, essa atenção genuína com o meio ambiente, de devolver para o meio ambiente, para a sociedade, um pouco daquilo que a gente consegue sugar dela. Maravilhoso, né? Faz toda a diferença. E olhando para essa realidade, e aí trazendo aqui, puxando a sardinha para o meu lado um pouco agora, e olhando para a usina, por exemplo, para essas realidades onde a gente está longe da cidade, às vezes eu preciso adaptar a jornada de trabalho para conseguir manter aquelas pessoas também com equilíbrio e qualidade de vida, mesmo tendo muitas vezes um deslocamento. Olhando para o próprio deslocamento, né, a gente precisa ter umas condições diferenciadas que fogem das regras da legislação e que a gente sabe que o Brasil é um país complexo em termos de legislação trabalhista e de decisões judiciais trabalhistas também. Olhando para isso, eu queria que você comentasse um pouco. Essa é uma frente que a gente atua bastante aqui, suportando os RHs, ajudando os RHs e os negócios. Parceiros, inclusive. Parceiros. A viabilizar isso, né? Então, como que é a tua visão sobre essa questão da legislação trabalhista, dos riscos trabalhistas, tendo que viabilizar muita coisa que está fora da regra arroz e feijão? Eu acredito que a legislação ela existe para ser cumprida. E aí a pergunta é, o que eu posso fazer para além do que está ali? O que é possível? Vamos pensar os meios, os mecanismos. E aí a gente tem os escritórios que nos ajudam, que nos suportam. Às vezes você tem os sindicatos, inclusive, que eu acho que você tem que ter uma boa relação, entender? Então, por exemplo, para a usina, a gente está trabalhando uma escala 4x3. Você trabalha 4 dias e folga 3. O quanto que, de repente, uma escala 4x3, ela é mais atrativa do que uma 6x1. Sem dúvida. Para uma cidade do interior. Para ele que gosta do lazer, da qualidade de vida, de pescar, de estar com os amigos e coisa e tal. Então, a gente senta para conversar e olha quais são as oportunidades e possibilidades. A gente estava falando dessa questão do teste.
Hoje já tem mecanismos, por exemplo, que eu posso fazer um contrato onde a pessoa fica 3 meses na posição, ela tem um benefício por estar ali e, ao final, ambas as partes decidem se ela vai. Isso é legal. Não é uma coisa que foi inventada, tem respaldo, tem jurisprudência para fazer. Então, acho que a gente tem que ter um lugar do inconformismo, como eu disse no começo, do bench, de procurar, de entender, mas de entender como é que eu posso atender as pessoas sem infringir a legislação. Entender as brechas, conversar com o sindicato e aí fazer modelos que funcionem. Você não comentou, mas a gente viu um movimento muito grande da pejotização. Aham. E agora sai uma notícia falando da rejeição ao seletista, né? E eu até me lembrava assim, meu pai conta, não é da minha época, mas meu pai conta que na época da ditadura ele saía com a carteira de trabalho, porque meu pai é paulista, saía com a carteira de trabalho porque a carteira de trabalho era um documento legal. Nós tínhamos a visão de que ser seletista era sinônimo de estabilidade e segurança, né, de ter benefícios e coisa e tal. Eu acho que ainda tem isso, mas tem algumas coisas que a relação PJ trouxe e que são bacana. Então, como é que a gente pode trabalhar essa relação, resguardando os direitos e os deveres, porque a gente tem que cumprir algumas coisas, mas oportunizar as pessoas. Então, está muito no entender o como, com quem, com que proporção. Eu acho que aí os escritórios, né, e vocês entram com um papel muito importante, que é de demonstrar até onde ir, aonde eu posso correr risco, aonde eu não devo correr risco, e sempre pensando numa relação de ganha-ganha, que eu acho que é aí que está o segredo. Quando a gente vai para uma relação que explora, ela não é benéfica para ninguém. No tempo, essa corda vai se roer e alguém vai se ferir e se machucar. Mas quando a gente olha e entende o que eu posso fazer de diferente, onde é que eu posso agregar valor, onde é que, de repente, a pessoa pode se beneficiar, onde é que eu faço um contrato onde as regras estejam claras e que funcionem, aí eu tenho vantagens, aí eu tenho benefícios. E eu penso assim, né? Eu sou o RH, mas eu também sou uma trabalhadora. Claro. E aí eu olho muito para as pessoas na posição que elas estão. O que de verdade eu posso fazer para ajudá-las? É possível? Não é possível? Tem coisas que eu posso, né? Então, nessa minha rodada, eu me lembro que o RTV ele falou: e a gente não pode ser PJ, coisa e tal. Eu falei: olha, eu conheço 2 modelos. Eu conheço o modelo seletista com bônus. E por que ele questionou isso? Porque o bônus ele tem um imposto de renda que é pesado, é dolorido no bolso, e não é por pagar, é pelo que eu recebo de volta, por quanto eu me beneficio daquilo que eu pago. Mas, enfim, isso é uma outra discussão, não vamos entrar nela. Então, eu falei para ele, eu conheço o modelo seletista com participação, que isso é legal, corresponde à lei, e eu conheço o modelo de representação, que daí você vai para um core da vida. PJ, eu falei, você tem veículo, você tem uniforme, você tem campo. Eu falei, mas vamos fazer o seguinte, eu vou estudar, vou falar com alguns colegas, vou entender o que está sendo feito, o que pode ser feito, como pode ser feito, e eu volto com essa resposta. E aí é onde a gente entra com o escritório, faz os bench, fala, olha, vi isso, isso e isso, o que você me diz disso? Isso aqui pode, isso aqui não pode. A gente consegue, em alguns casos, você entra com uma liminar para poder ter uma segurança, você sabe melhor disso do que eu. Mas eu acho que tem, e aí, de novo, o RH estratégico. Quando eu entendo as possibilidades tributárias, fiscais, seja de um benefício flexível, Sim. seja de uma dedução no imposto de renda, seja numa modalidade de contrato que seja benéfico para ambas as partes e que de verdade faça sentido, porque não é fazer pejotização para todo mundo, eu sou Claro contra que não, isso, é o meu claro. posicionamento, mas eu acho que tem algumas oportunidades, e eu acho que essa troca é muito rica. Então, lá é a doutora Valéria, né? De vez em quando eu falo, doutora Valéria, estou com uma ideia aqui, pensei isso, dá para a gente fazer? Como é que a gente pode fazer? Ou liga para uma outra pessoa. Então, eu acho que é sobre isso, é sobre a gente olhar, o não eu já tenho, o que eu posso fazer a partir desse não? E aí, se de fato não é possível, ok, mas a gente pelo menos tentou, buscou um caminho, está muito antenado ao que a legislação faz, porque a gente viu alguns movimentos recentes. Sim. Falei, olha, ainda para algumas coisas eu olho e falo, olha, ainda não é hora, calma, vamos acompanhar um pouco mais, de repente vai surgir ali na frente. Não, eu acho que a oportunidade, né? Eu sempre gosto de ver como uma oportunidade. Eu sempre falo isso. As pessoas falam. E o advogado da área trabalhista, as pessoas sempre têm essa coisa. Ai, meu Deus, trabalhista, lá vem. Ai, meu Deus, ai, eu detesto trabalhista. E assim, realmente, a gente tem muita regulação, né? Tem as NRs aí, agora a NR1, que está todo mundo falando sobre isso.
eu sempre gosto de olhar como uma oportunidade, mesmo aquilo que parece ruim. Então, quando todo mundo se desesperou com a NR1, eu fui estudar e entender como é que eu posso transformar isso numa oportunidade para a empresa e não num custo de se adequar a uma regulação, né? E acho que é isso que você está trazendo. Isso o RH tem muito, né? De ter este olhar da oportunidade. Então, o que eu faço com isso? E a gente tem muita oportunidade. Eu sempre falo que, e a gente aprende isso na faculdade de Direito, e isso é desde que o mundo é mundo. A lei, existe uma máxima que é: se tem regra, tem história, né? Então, para a lei acontecer, ela vem de algo que já está acontecendo na sociedade. E as novas formas de organização do trabalho são isso. Os modelos que estão fora do CLT. Outro dia, eu conversando com uma amiga, e saiu uma reportagem recente sobre isso, que os jovens, agora os adolescentes, falam: vai ser o CLT. Virou ofensa. Sim. Né, entre os jovens. Você vai ser CLT. E eu vou estudar para não ser CLT. Gente, quando que a gente imaginou que ia ouvir isso? Só que a gente tem essa oportunidade, como operador do direito, de ter uma parceria com os negócios, de viabilizar aquilo que, às vezes, nem tem regra ainda. Claro, fazendo uma gestão de risco e olhando também para esse apetite de risco, é o que você falou. Tem empresa que, dependendo do momento que ela está, do negócio em que ela está inserida, ela fala: não, eu vou assumir esse risco e vou. Isso aconteceu muito com os contratos intermitentes, quando entrou a reforma trabalhista, né? Muita empresa que estava num momento de arriscar, arriscou. E vamos ver no que dá. As discussões foram imensas e ainda acontecem até hoje. Startups, né? Pensa, se ela vai para um modelo engessado, ela não atrai o tipo de profissional que ela sobrevive, precisa. Não sobrevive. Então, a gente tem essa coisa de olhar como uma oportunidade. Acho que isso muda o jogo. Né, de sentar, né, eu sempre falo: vamos voltar para a prancheta? Vamos para a prancheta e vamos, né? Parece antigo falar isso. Hoje vamos pro tablet, pro iPad, né? Assim, vamos pro ChatGPT, seja para o que for, mas vamos estruturar as coisas, vamos olhar a oportunidade, vamos mapear risco, cenário A, B e C. Isso. E aí submete aquilo para o negócio e deixa ser uma decisão de negócio consciente do risco. Mas faz parte, né, você criar novas formas de fazer as coisas. Sim, eu acho que o RH, nesse sentido, ele tem um papel de cadeia de suporte. Então, às vezes, o diretor entra na minha sala e fala assim: Nádia, precisava fazer tal coisa e tal. Eu falei: tá, me deixa pensar que eu vou correr atrás. E aí, falei: não, dá para fazer assim, dá para fazer assado. Falei: adoro vir aqui, porque você sempre tem uma resposta para ajudar a gente. E é sobre isso, é sobre viabilizar. E a gente tem um papel, né, de ser especialista nessa área, de entender das relações trabalhistas, de ter o braço, que é o escritório, para poder ajudar, e de entender, de repente, o que pode ser, e mostrar, como você disse, as alternativas. Isso. No final do dia, o negócio vai olhar e falar: tá, eu tenho apetite para cá, mas eu não tenho apetite para lá. E aí a gente escolhe por onde vai. Ou, como eu disse, ainda não é o momento para isso agora. Isso. No ano que vem, a gente já tem no radar, voltamos a falar sobre. Né? Mas é estudando, entendendo e olhando para as estratégias que podem fazer sentido à luz da legislação. Perfeito. E aí, a última pergunta que eu vou te fazer é assim: você falou sobre várias iniciativas, sobre a sua participação ativa no negócio, sobre viver a realidade das pessoas que fazem o negócio acontecer. Mas a gente ainda está falando do agro, que é um ambiente predominantemente masculino. Como é ser a voz feminina nesse contexto? Eu acho que é uma oportunidade muito boa, sabe? Porque cada vez que uma mulher ocupa um espaço, ela acaba inspirando e levantando outras mulheres, né? Outro dia a gente estava num evento e a gente ouviu um colega dizer que quando criança, quando meninas, a gente é estimulada a brincar com as bonecas, casinha. Então, as mulheres, elas são trabalhadas para o cuidar. E o cuidar, ele está relacionado a algumas profissões. Então, quando a gente vai para o agro, tem muita questão do técnico, às vezes tem uma coisa mais braçal, às vezes tem uma coisa mais específica que as mulheres não foram provocadas para. Então, eu acho que é uma oportunidade para a gente desenvolver. Na empresa, a gente tem um número representativo de mulheres. Eu sou a primeira diretora mulher, então estou abrindo aí um espaço bacana, espero que no futuro possam haver outras, né? Não com tanta pressa, estou feliz onde eu estou. Mas é de trazer essa conversa qualificada. Eu acredito muito, Érica, no protagonismo feminino.
não é no feminismo puro e simples, que é quando uma mulher ocupa espaço, é quando ela usa do conhecimento que ela tem para trabalhar com outras e, principalmente, quando ela se liberta dos viés inconscientes que ela tem. Né? Então, já desenvolvi alguns programas dentro das empresas por onde eu atuei para poder falar sobre isso, né? Para trabalhar sobre a nossa mentalidade, as nossas limitações, entender que a gente pode escolher ser o que a gente quer. Mulher tem muito essa questão da culpa, da comparação, ela se culpa porque ela foi, ela se culpa porque ela não foi. Ela se compara porque a outra já foi. Então, não é sobre isso, é sobre entender como é que a gente pode ocupar o espaço de maneira respeitosa, inteligente, e lá na empresa a gente também está fazendo esse movimento, mas a bem da verdade é que, principalmente no agro, faltam mulheres para se candidatar a determinadas posições. Ponto. Não é sobre ter o espaço. É a realidade. É a realidade. Eu tenho uma passagem de uma outra experiência que eu vivi. Nós vendíamos máquinas de construção, né? Também são aplicadas no mercado do agro, e a gente queria uma vaga para uma mulher, e correndo atrás, e coisa e tal, e aí não vinha uma candidata, um dos gerentes abordou uma candidata, Kátia, inclusive, minha amiga até hoje, e aí, quando a gente foi falar com ela falou assim, eu não me achei capaz para a vaga, eu achei que vocês iriam escolher um homem, então eu não me candidatei. Então, mulheres têm uma régua muito alta, né? Dizem que a gente tem que ter mais de 90% para poder participar de uma vaga. Então, em muitos processos, a gente não tem candidatas mulheres, a gente tem que abordar. Então, meu convite aqui para as meninas que estão nos ouvindo, permitam-se participar dos processos, aprender com esses processos, tenham mais curiosidades pelas carreiras que a gente tem no agronegócio. É muito bonito ver uma mulher. E as mulheres, elas têm uma particularidade que elas são detalhistas, caprichosas. Eu participei de uma matéria na HSM que falava sobre a liderança feminina. Quando a gente tem uma liderança feminina, as mulheres elas são mais próximas, porque a gente tem esse instinto de ter as pessoas mais próximas. Elas têm uma régua de entrega de valor maior, porque a gente quer, né, fazer. Então, tende a ter um resultado melhor. Só que falta mulheres querendo ter essas posições, porque daí não equilibra a vida pessoal, profissional, lazer, enfim. Mas eu acho que tem uma oportunidade. O mercado ele está convidando as mulheres para. Né? Eu acho que tem que ter preparação, tem que ter qualificação, tem que estar disposta, porque vai ser pesado, né? Antes de melhorar. Não é fácil. Não. Antes de melhorar, vai ficar muito pior, entendeu? Mas tem a possibilidade. Eu acho que já abriu-se mais espaço para isso, sabe? Para a gente sentar, ter postura, posicionamento, falar sobre argumentos difíceis. E os nossos colegas, muitos deles também querem ter uma mulher para fazer esse contraponto. Sim. A gente tem um bom espaço na companhia para poder fazer isso, mas, de verdade, faltam ainda muitas candidatas, né, que queiram passar por esse processo. Vamos lá, né? Estamos aqui para dar essa mensagem. Vamos lá. Acho que você falou de uma... Quando a gente começou aqui falando de quem é o RH, você falou de uma palavra que eu gosto muito, que é a coragem. Então, acho que esse é o convite, né? Sejamos corajosas para desbravar esses desafios, né? A Susan David, que é uma pesquisadora e autora de livros, tem um livro que fala sobre agilidade emocional, ela fala que a coragem não é a ausência do medo, é o medo em movimento. Então, o convite é que vai sejamos... com medo mesmo, né? Apesar do medo, né? Vamos. Apesar do medo, faça esse movimento. Às vezes eu falo para as pessoas, a gente às vezes dá o caminho, mostra as alternativas, mas colocar os pés no caminho depende de você. Eu não posso dar espaço para você. Então, é você que tem que pôr os 2 pés no caminho para poder fazer esse movimento. Então, fica aí o convite para as meninas também, para ousarem, a ocuparem espaços maiores, melhores, por que não? É isso aí. Enfim, então depois dessa reflexão inspiradora, Nádia, eu quero te agradecer demais. Espero que esse seja o primeiro de muitos episódios que a gente faça juntas, porque papo não vai faltar. Com certeza. Né? Só nos dias de evento que ficamos juntas já foram inúmeros os temas que a gente conversou. E acho que é sobre isso que a gente está falando, sobre pessoas, e pessoas demandam tempo, são complexas, mas também é tão maravilhoso esse universo, né, das pessoas. Como eu disse, assim, acho que a troca ela é muito rica, né, Érica? Quando eu conto uma história, Mário Sérgio Cortella tem uma frase que ele diz que quando você
leva um pão e eu trago um pão, cada um sai com um pão. A gente trocou o pão. Mas quando a gente troca conhecimento e informações, eu saio com meus 2 conhecimentos e você com 2 conhecimentos. Então é sobre isso, é sobre as trocas, sobre as conexões que a gente pode fazer. Agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição para, em outras oportunidades, com outros temas, outras histórias, outros causos, estar aqui para poder compartilhar com vocês. Eu gosto assim, é compromisso público. Eu sempre falo aqui, a gente assume compromissos públicos de fazer novos episódios, né? Quem sabe o próximo lá no agro, com o pé no agro, né? Muito Vamos legal. fazer um pé no agro. Então, Nádia, muito obrigada mais uma vez. E para você que ficou com a gente até agora, temos outros episódios, segue a gente. O episódio está disponível em videocast no YouTube, no canal do PG Advogados e do Conectando Mentes Curiosas, e nas plataformas de áudio no formato de podcast. Segue a gente, ativa as notificações e muito obrigada. Até a próxima.